Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, foi agraciado com a Medalha do Mérito Judiciário do Amazonas durante sessão solene do Tribunal de Justiça do Amazonas. Por causa de compromissos em Brasília, Simonetti participou da solenidade de forma virtual. Sinto-me honrada pela designação para saudar os agraciados. Nessa cerimônia de entrega da mais elevada distinção honorífica do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Neste dia de congraçamento, dirijo-me aos agraciados aqui presentes que, pelo seu elevado valor profissional e dedicação que desempenharam e vêm desempenhando seus trabalhos em suas respectivas áreas de atuação, foram indicados com a Medalha de Ordem do Mérito Judiciário. É um prazer compartilhado por todos, tanto para quem confere quanto para quem recebe. Sabemos que só existe direito onde existe sociedade, e o reconhecimento da proeminência do direito é o nosso melhor instrumento para a construção da democracia, para o sucesso da tarefa de conferir a cada cidadão e a cada instituição a justa medida de seus direitos e deveres. Desejo aos senhores e às senhoras que este reconhecimento seja um ponto brilhante em suas jornadas profissionais e de vida, e lembrar-lhes que o trabalho probo, dedicado, célere, de excelência e qualidade, constituem as alavancas que os impulsionam para o futuro. E é com sentimento de profunda emoção e gratidão que cumprimento novamente os meus colegas nesta manhã, que são agraciados pela outorga de todos os instrumentos de mérito entregues pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Sinto-me honrado também, sobretudo, em representar a advocacia brasileira neste evento. Ao conferir tamanho reconhecimento moral e político aos homenageados, o Poder Judiciário amazonense reafirma seu comprometimento com a cidadania e fortalece o diálogo interinstitucional com os três poderes. Ao receber a Ordem do Grande Mérito, mais de 1.300.000 advogados estão sendo presenteados com a renovação do munus compartilhado entre a OAB e o Poder Judiciário com acesso à justiça e o Estado Democrático de Direito. Ao tomar conhecimento desta honraria, recordei da minha infância. Com meu pai, Alberto Simonetti Cabral Filho, aprendi a importância da justiça e da gratidão em minha vida. E ele nos dizia que a gratidão é a poesia do caráter. Por isso, meus caros e minhas caras, sou muito grato por estar aqui hoje, por retornar à minha terra, ainda que virtualmente, para receber tamanha homenagem. Foi aqui, em nossa querida Manaus, que dei início à minha trajetória como advogado. Em 1974, meu pai, Alberto Simonetti Cabral Filho, e os ilustres advogados José Paiva Filho e Félix Valois Coelho Júnior fundaram o primeiro escritório de advogados do Estado do Amazonas. Foi naquele espaço que exerci os meus primeiros passos no direito e iniciei minha carreira, sobretudo na área criminal. E é claro, foi onde comecei a minha militância em defesa da advocacia, das garantias fundamentais e das liberdades democráticas. A nossa missão é regida pelo comprometimento com os valores republicanos e democráticos. Por isso, os valores da liberdade e da igualdade são o nosso horizonte permanente. Nosso querido poeta amazonense Tiago de Mello, em seu Estatuto do Homem, nos disse que, a partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Ele falava também que sem a poesia, a humanidade não mudará. Eu concordo, mas vou além. A humanidade não mudará e o Estado Democrático de Direito não será efetivo sem o Poder Judiciário mais fortalecido, sem a valorização das nossas polícias, sem a segurança jurídica e a prevenção de conflitos, como resultado do valioso trabalho dos nossos cartórios, sem o nosso parlamento amazonense e a sua potência de legislar em favor do povo, sem os consulados para ampliar as fronteiras da histórica parceria
luso-brasileira. E é claro, sem o papel ímpar da advocacia amazonense, sempre firme e aguerrida para defender a cidadania em cada canto do Estado e em cada parte do país. A OAB Nacional conquistou uma importante vitória para a advocacia previdenciária. Após ofício da Ordem, o Instituto Nacional do Seguro Social emitiu a portaria que regulamenta a prorrogação de prazo em caso de indisponibilidade do sistema. Essa prorrogação passa a ser prevista na portaria do processo administrativo previdenciário. Confira. Recentemente, no dia 6 de junho, nós fomos informados da edição da portaria DIRBEM 1023, que trouxe aí a possibilidade da prorrogação dos prazos, regulamentou a prorrogação dos prazos quando houver a indisponibilidade dos sistemas do INSS, o INSS Digital e o Meu INSS. Isso é um pleito da OAB Nacional, firmado pela nossa Comissão Especial de Direito Previdenciário e que busca dar mais segurança tanto para os advogados previdenciários como para os segurados, porque a partir de agora está regulamentada a forma como os prazos administrativos eles serão prorrogados quando houver indisponibilidade do sistema, o que vem ocorrendo de forma frequente e que esperamos aí, nesse trabalho que estamos fazendo colaborativo, venha a diminuir. Mas, por enquanto, sempre que houver um prazo e houver aí uma indisponibilidade do sistema, haverá pelo INSS a prorrogação desse prazo. Mais um avanço, mais uma conquista da nossa Comissão Especial de Direito Previdenciário e da OAB Nacional, comandada pelo presidente Beto Simonetti. A advocacia previdenciária, a longa data, vem reclamando das quedas de sistema junto ao INSS e, muitas vezes, a dificuldade de se garantir a prorrogação dos prazos e, com isso, dificultando não apenas o exercício da profissão, como principalmente a defesa dos direitos dos cidadãos e dos segurados no INSS. Essa é uma gestão de ordem que se procura fazer, como diz o nosso presidente Beto Simonetti, da advocacia para a advocacia. E a advocacia previdenciária, a longa data, tem reclamado soluções que facilitem o exercício profissional e certamente a ordem, ouvindo os clamos da advocacia, tem buscado soluções e essa é mais uma delas, com o intuito de cada vez mais valorizar a classe. Já somos mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. Se você ainda não nos acompanha por lá, não perca tempo. Estamos no Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e Facebook. Acompanhe. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação. Você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso universo OAB. No Instagram e no Twitter você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo a qualquer hora e em qualquer lugar. É fácil e rápido, tudo na palma da mão. Não deixe de conferir. Mudando de assunto, no Conselho Nacional de Justiça, o presidente da OAB de Goiás, Rafael Lara Martins, participou de sustentação oral no plenário do CNJ sobre a sessão de análise do procedimento de controle administrativo, onde a seccional questiona a destinação da vaga do 5º Constitucional. Confira. A questão não parece tão simplória quanto a aplicação da regra de alternância já tradicionalmente sedimentada e que conhecemos aqui no Conselho Nacional de Justiça. E para isso é importante que eu faça um pequeno introito para Vossas Excelências. Em todas as manifestações, tanto o Tribunal de Justiça quanto o Ministério Público ressaltam que foi justamente num processo em que se discutia a 9ª vaga de 5º Constitucional no Tribunal de Justiça de Goiás, em que tivemos um leading case de compartilhamento final de uma decisão que definiu o princípio da alternância de vagas aqui no Conselho Nacional de Justiça. E depois disso, a advocacia, que naquele momento recebeu em uma vaga que havia sido destinada ao Ministério Público, naquele momento tinha ciência absoluta que, pelo princípio da alternância, quando um dia viesse a existir a 11ª vaga do 5º Constitucional do Tribunal de Justiça, ela certamente seria destinado ao Ministério Público. Então, eu começo minha sustentação oral, Excelências, deixando claro que nós não ignoramos isso,
que nós não ignoramos a jurisprudência do CNJ, inclusive do Supremo Tribunal Federal, mas que trago um viés e uma ótica ainda não enfrentada por esse ilustre Conselho Nacional de Justiça, que difere o que nós temos nos julgamentos anteriores, num evidente distinguish de teses e não overruling, quero deixar claro, não estamos negando, não estamos afastando, não estamos ignorando a tese da alternância. O que aconteceu, excelências, é que diferente do que inclusive poder-se-ia esperar numa eventual criação de mais vagas, ampliação do Tribunal de Justiça, em que se teria destinada a 10ª vaga do 5º ao Ministério Público e a 11ª vaga do 5º também ao Ministério Público, por meio de um ato legislativo e, consequentemente, após isso, um ato normativo do próprio Tribunal de Justiça, criou-se 10 vagas simultâneas de desembargadores do Tribunal de Justiça, em que, nessas 10 vagas criadas, as 2 vagas do 5º Constitucional foram destinadas à mesma instituição, que é o Ministério Público de Goiás, sob o argumento de que, uma vez que a 9ª vaga havia sido da OAB, a 11ª necessariamente seria do Ministério Público. Pois bem, senhores, não se trata aqui de aplicação da alternância, trata-se aqui da proteção, presidente, da proteção da intenção da norma, do espírito legislativo constituinte originário, da paridade do 5º Constitucional entre as instituições, entre valorosas instituições que temos tanto no Ministério Público quanto na Ordem dos Advogados do Brasil. A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou em 2 turnos o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo que cria a advocacia dativa no DF. A seccional da OAB do Distrito Federal apresentou a proposta ao governo do DF há mais de um ano e mobilizou advogada e advogados pela aprovação do texto. Nós temos que entender esses pontos para sabermos e entendermos que estamos trabalhando do mesmo lado. Sabe? Se a Defensoria não consegue atender 100%, que ela atenda 60%, 70% ou 95%, como está aqui na nota da ANDEP, ok, a advocacia dativa vai ficar só com 5%, não tem problema. E o dia que a Defensoria conseguir atender a 100%, que bom que a população vai estar atendida e não precisaremos de advocacia dativa para isso. Mas enquanto isso é um problema, nós precisamos sim da advocacia dativa. Eu costumo sempre citar uma frase do ministro Pertence em um dos últimos julgamentos dele no Supremo Tribunal Federal. Se o Estado tem dificuldades para atender as garantias básicas de um cidadão, alguma coisa há de errado com esse Estado. Nós estamos aqui todos para trabalhar pelo Estado, tentar auxiliar o Estado, prestar serviços ao Estado. E nada mais justo que todos que prestem, defensores que são aprovados no concurso público, todos aqueles que trabalham na Defensoria, advogados e todos aqueles que prestam o serviço estatal que deveria ser prestado sempre pelo Estado, que todos eles sejam remunerados para tanto. Então nós encaminhamos esse projeto, tivemos a boa vontade do governador, que foi um presidente da OAB, que conhece todos esses problemas, que sempre foi parceiro da Defensoria Pública também, e que bom que tivemos a sensibilidade de encaminhamento. Algumas coisas mudaram lá dentro, de acordo com o texto inicial que mandamos. Ajustes terão que ser feitos, obviamente. Terá que haver um decreto regulamentando várias das questões, inclusive forma de pagamento, valores, mas o esqueleto está ali, bem ou mal, e estamos sempre dispostos a conversar para chegar a um consenso que agrade a todos. Mas, acima de tudo, nós temos que pensar, acima de tudo, em vocês que estão aqui, os assistidos. Na população que precisa de um atendimento, seja de um defensor público, seja de um dativo, seja de qualquer advogado que está apto a atuar no sistema judiciário. E aí eu faço questão de ressaltar, defensores, por serem aprovados em concurso público, não são melhores do que advogados que não foram aprovados no concurso público. Todos eles têm a aprovação numa prova da OAB, todos eles podem atuar. Então, que possam atuar em conjunto. Onde a Defensoria conseguir atender, ótimo. Onde a Defensoria não conseguir atender, que ela seja ajudada. Que o Estado, acima de tudo, seja ajudado, que a população, acima de tudo, seja ajudada. Nós não temos essa concorrência entre a advocacia pública e a advocacia privada. O que nós temos que defender aqui é que haja o atendimento à sociedade e a Ordem dos Advogados do Brasil, através da quantidade de advogados e advogadas já bem destacados pelo nosso presidente Délio, tem capacidade de auxiliar nesse sistema. Quem vos fala aqui é um oriundo de também assistência da Defensoria Pública.
No final do século passado, trabalhei com a doutora Ana Maria Prates na Ceilândia, sei muito bem qual é a dor de atender os assistidos na Defensoria Pública. Mas não há necessidade desse combate que já não tem na realidade nos dias de hoje. A nossa FAGE, a nossa Fundação de Assistência Judiciária, já realiza parte desses atendimentos, exatamente onde a Defensoria Pública não pode atender. Muitas vezes o defensor público não tem condição de atender o réu e o autor. E aí a necessidade da complementação que a advocacia privada, como foi aqui chamada, eu não gosto desse nome, somos todos advogados, pode muito bem complementar o serviço. O orçamento de 6 milhões de reais não representa quase 3% do que é o orçamento geral da Defensoria Pública. Nós não estamos fazendo uma concorrência de valores e muito menos precarizando a possibilidade de defensores serem nomeados. Somos concorrentes, no bom sentido da palavra, de que isso aconteça da forma correta, que a sociedade tenha definitivamente o acesso ao direito à justiça, o acesso à capacidade de ser defendido por um bom profissional. E aqui peço licença para discordar do aspecto de que, por ser jovem advogado, não necessariamente tem a capacidade de defendê-lo. Me perdoem, quem define isso é o Estado. E o Estado, ao exigir o exame de ordem para que qualifique o advogado, coloca o advogado com a OAB número 1.500 e o advogado com a OAB número 71.000 em mesmas condições de sustentar no Supremo Tribunal Federal e de fazer uma audiência na subseção do Riacho Fundo, como faço periodicamente. Não há essa distinção de qualidade. Esse é um argumento que não deve ser considerado por essa casa, com devido respeito, na análise desse projeto de lei. Todos nós sabemos que os programas é para melhorar e atender a população vulnerável. Ocorre que até hoje, apesar do apoio desse mandato e da Câmara Legislativa, não conseguimos atingir o objetivo constitucional de completa estruturação da Defensoria. E a população precisa ser completamente atendida. Não abandonaremos a intenção de estruturar completamente a Defensoria Pública do Distrito Federal. Mas precisamos olhar para as pessoas que não são hoje alcançadas. Por isso que eu disse que hoje eu estava numa situação delicada. E isso ocorre através da advocacia da ativa. Mudando de assunto, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, recebeu na sede do Conselho Federal o deputado federal Paulo Teixeira. Na ocasião, eles trataram sobre matérias legislativas em tramitação ligadas à advocacia. O encontro foi destaque no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Para Simonetti, abre aspas, esse diálogo da OAB com o parlamento é fundamental, tanto para tratar de interesses da sociedade civil como de demandas da advocacia. A Ordem, enquanto voz constitucional do cidadão e representante dos cerca de 1,3 milhão de advogados e advogadas, está de portas abertas a todos os deputados e senadores para debater o aprimoramento da legislação brasileira e fortalecer as instituições democráticas. Fecha aspas. Ainda durante a reunião, o presidente da Ordem entregou ao parlamentar um diploma de reconhecimento aos esforços na tramitação do PL 5284 de 2020, que limita e estabelece critérios para busca e apreensão em escritórios de advocacia, além de sua atuação no combate à violação de prerrogativas. O deputado federal Paulo Teixeira exaltou o papel histórico da OAB, sobretudo no atual momento do país. Segundo ele, abre aspas, a Ordem é uma defensora da democracia e das prerrogativas da advocacia frente aos abusos que visam enfraquecer as instituições democráticas. Fecha aspas. Os detalhes desse encontro você confere em oab.org.br. Não deixe de conferir. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais um OAB Nacional. Não saia daí. O vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horne, participou da solenidade de abertura do Seminário de Direito Penal e do 8º Fórum Nacional de Juízes Federais Criminais. Os eventos são promovidos pelo Conselho da Justiça Federal, pela Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
pela Justiça Federal de Santa Catarina e pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. Em Santa Catarina foi realizado o Fórum Nacional de Juízes Federais Criminais. Estivemos lá representando o presidente Beto Simonetti e reafirmando o compromisso da Ordem de manter a interlocução com o Poder Judiciário. Também reafirmamos a importância de eventos presenciais como este, que demonstram a importância de ter cada juiz federal nas suas comarcas, nas suas circunscrições, presentes, pois isso fortalece a justiça, fortalece a advocacia e fortalece a cidadania. A presença dos magistrados nas jurisdições residindo nas comarcas em que judicam é um pleito da Ordem que busca manter a força do judiciário, a força da advocacia e, com isso, a força da cidadania e a democracia. Esta interlocução entre OAB e judiciário, buscando cada vez mais uma melhor prestação jurisdicional, especialmente nesse momento pós-pandemia, garante, sim, mais efetividade na jurisdição e, principalmente, o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, uma luta histórica da Ordem dos Advogados do Brasil. A revista Justiça e Cidadania, edição de junho, já está disponível para leitura. A publicação deste mês evidencia os desafios e conquistas da Ordem dos Advogados do Brasil nos 100 primeiros dias de gestão deste triênio. Confira. Na publicação da revista, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil destacou que duas das mais importantes vitórias para a advocacia nas últimas décadas se concretizaram neste início da atual gestão. A primeira no Superior Tribunal de Justiça e refere-se à aplicação do artigo 85 do Código de Processo Civil para a fixação de honorários de sucumbência. A segunda ocorreu no Legislativo, com a aprovação do projeto que atualiza o Estatuto da Advocacia de modo a fortalecer as prerrogativas, a inviolabilidade dos escritórios e a garantia do livre exercício da profissão. Para Simonetti, houve situações pontuais de desrespeito à decisão do STJ, mas a OAB mantém-se vigilante para a reversão de qualquer decisão que ignore o percentual estabelecido pelos ministros e tem atuado em auxílio às seccionais e aos profissionais. Para aperfeiçoar ainda mais esse trabalho, o Conselho Federal lançará em breve o Observatório de Honorários, que receberá denúncias e prestará assistência sempre que acionado. Em outro trecho, Beto pontuou que a atualização do Estatuto da Advocacia significou uma conquista inestimável para o respeito às prerrogativas da profissão. A proposta limita e estabelece critérios para busca e apreensão em escritórios de advocacia e faz uma série de alterações na legislação sobre prerrogativas, fiscalização da atividade, honorários e limites de impedimentos ao exercício da profissão. Por fim, o presidente da OAB Nacional concluiu: nesse curto, mas intenso período de gestão, essas foram algumas das ações importantes que indicam os compromissos que assumimos e pelos quais trabalharemos diuturnamente até 2025. A cada dia que passa, a OAB Nacional tem buscado sempre, de modo coletivo e atenta aos anseios da classe, trabalhar em prol da advocacia, função essencial para a justiça, mas também em benefício da sociedade e da cidadania. A matéria na íntegra sobre a gestão de Beto Simonetti à frente da OAB Nacional você confere em editorajc.com.br. Ainda no quadro Advocacia em Pauta, você acompanha um trecho da entrevista do presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, ao portal Migalhas. Na ocasião, ele falou sobre as recentes decisões voltadas aos honorários da advocacia. Nós estamos vigilantes. A questão dos honorários, assim como todas as prerrogativas, direitos e prerrogativas da advocacia brasileira são prioridades. É uma bandeira prioritária do Conselho Federal da OAB. Estamos nos insurgindo a cada movimento desse que violenta a decisão consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça. Não vamos parar, seguiremos vigilantes e reagindo a cada tentativa de descumprimento dessa decisão. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias do site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!